Atos, capítulo 17, nós vamos ler do 12 ao 15, do 12 ao 15. À medida que você for achando, se coloque de pé. Hoje nós vamos meditar nos primeiros 15 versículos desse texto e no domingo que vem nós meditaremos no restante. Tá? Hoje nós vamos ver a viagem de Paulo, a continuação da segunda viagem missionária, ele passando por Tessalônica e por Bereia. E na semana que vem nós vamos ver Paulo adentrando em Atenas. Atos capítulo 17, versos de 12 a 15. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens da igreja, e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, Deus de amor, a tua palavra foi lida e o nosso desejo é que, através dela, haja conversões, transformações, edificação de vida. Fala conosco, Senhor, através dessa bela passagem da tua Escritura. Esse é o nosso desejo e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar? Bom, na semana passada nós vimos a passagem de Paulo e o fim da passagem dele pela cidade de Filipos. Aprendemos que o poder de Deus é soberano e é maior do que tudo que pode e de tudo que pode se levantar e do que se levanta contra ele. Hoje nós seguiremos ainda por essa segunda viagem de Paulo e passaremos por mais duas cidades. Nós passaremos pela cidade de Tessalônica, a qual Paulo escreveu duas cartas. Você tem aí na sua Bíblia, pelo menos eu espero que tenha, né? Primeira e segunda Tessalonicenses são escritas para essa cidade, mas Paulo também, depois de passar por Tessalônica, ele vai passar pela cidade de Bereia. E nós vamos aprender muitas lições, há muita coisa que nós temos que aprender com a passagem de Paulo, Silas e Timóteo por essas cidades. É claro que a gente não consegue esgotar o texto, mas eu creio que nós vamos aprender muita coisa boa para as nossas vidas. Nós vamos aprender hoje também sobre alguns aspectos que envolvem o custo do discipulado. Nós temos falado muito sobre discipulado, que nós precisamos fazer discípulos, que nós precisamos discipular pessoas, mas às vezes, irmãos, nós não falamos muito, ou nós tentamos, mesmo que inconscientemente, amenizar ou não falar sobre os custos que estão envolvidos nisso. Hoje nós vamos ver alguns desses custos, como, por exemplo, a frequência que nós precisamos estar com as pessoas. Veremos que o discipulado bíblico se desenvolve através de uma fé sacrificial, que exige de nós tempo e disposição, não só para pregar sobre Jesus, mas para ensinar e fortalecer a fé daqueles que já creram no Senhor. Veremos também que, apesar da nossa fé ser sobrenatural e espiritual, ela também possui em si aspectos intelectuais e aspectos racionais, que produzem nos crentes uma fé que não é uma fé fingida, não é uma fé pequena, não é uma fé frágil, mas uma fé firme e madura, capaz de suportar as intensas investidas do mal contra o avanço do reino. O meu desejo para mim e para você hoje é que esse relato de Lucas, no capítulo 17 de Atos, produza em nós um compromisso inegociável com o discipulado bíblico e com o estudo e aprendizado da Sagrada Escritura. Nós faremos isso em duas partes, como temos feito já de maneira expositiva, e mantenha a sua Bíblia aberta. Me acompanhe aí na primeira parte da leitura, dos versos 1 até o verso 9, diz assim a Escritura: tendo passado por Antípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica.
Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Verso 3, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentro desocupados com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens têm causado alvoroço por todo o mundo, e agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Verso 8, ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados, e então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Quantas emoções em 9 versos, quantas coisas acontecendo, quantos cenários, quantas mudanças de cena. Depois de deixarem Filipos, Paulo, Silas, e o texto também diz que Timóteo estava junto com eles, viajaram por cerca de 160 quilômetros. Passaram por 2 cidades antes, Antípolis e Apolônia, e por fim chegaram à cidade de Tessalônica. Tessalônica, meus irmãos, era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha praia, que tinha porto para que os navios encostassem. Era uma cidade muito próspera e era a capital da Macedônia. Você ainda se lembra por que Paulo e o time dele estão em Tessalônica? O desejo deles não era ir para lá. O desejo deles era adentrar mais na Ásia, mas um homem aparece em sonho para Paulo e diz: passe a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então está agora com os seus irmãos na capital da Macedônia, na cidade de Tessalônica. Diferente da cidade de Filipos, ali havia sim uma sinagoga judaica, uma comunidade judaica, inclusive contando com uma sinagoga, o que torna possível que Paulo, vai dizer o verso 2, siga o seu costume de fazer do templo, de fazer da sinagoga o destino e o local dos seus primeiros esforços evangelísticos. Sempre que havia uma sinagoga judaica na cidade, os primeiros esforços, as primeiras pregações, os primeiros evangelismos que Paulo fazia aconteciam ali. Paulo passa, vai dizer o texto, 3 sábados, fazendo algumas coisas naquela sinagoga. O texto diz que ele discutiu, que ele explicou e que ele provou, com base nas Escrituras, que Jesus precisava morrer e que Jesus, aquele Jesus de quem ele falava, era o próprio Cristo, era o Messias prometido. Como normalmente acontecia, algumas pessoas são convertidas. O Espírito Santo age através dos ensinos de Paulo e algumas pessoas se convertem. Dentre elas, judeus, gregos e várias mulheres de alta posição. Eu gosto sempre de ressaltar isso, meus irmãos, para lembrar os irmãos, ou para que os irmãos tenham base para defender a sua fé, quando alguns maledicentes acerca da Bíblia tentam dizer que a Bíblia é um livro machista, que a Bíblia é um livro que exclui, é um livro que diminui as mulheres. Mas veja, nós, na semana passada, vimos a história de Lídia e o texto endossando a profissão de Lídia, dizendo que era uma mulher de boa reputação, uma mulher que era uma empresária. E agora o texto faz questão, nessa primeira etapa, de dizer que muitas mulheres, não poucas, mulheres de alta posição se convertiam. Isso aqui, queridos, é a Bíblia, é Deus valorizando as mulheres que há no meio de nós. E eu queria dirigir uma palavra às irmãs. Irmãs, não se deixem desprezar por nada
que aconteça, dentro do contexto religioso ou fora dele. Não deixe que as pessoas digam ou façam parecer que mulheres não são importantes para o ministério. Não deixe transparecer ou não deixe sentir-se que mulheres são menores que homens. A Bíblia não trata assim. Deus não trata assim. O ministério de Jesus teve como apoio muitas mulheres. O ministério da igreja tem como apoio muitas mulheres. Por isso, minhas irmãs, vocês são valorizadas. Deus ama vocês e Deus quer que vocês sirvam a Ele com alegria, com amor, com disposição. A igreja não é algo para ser feito alheia às mulheres. Mulheres precisam sim servir. Por isso, mulher, vocês, minhas irmãs, minhas queridas irmãs, sirvam a Deus com tudo que têm, com tudo que Ele lhe tem dado. Sirvam ao Senhor com alegria. Siga o exemplo de Lídia, siga o exemplo de várias mulheres durante a Bíblia, que foram mulheres que edificaram o ministério e ajudaram, foram ferramentas de Deus para que a igreja chegasse hoje onde está. Mas ao mesmo tempo que várias pessoas se convertiam, outra coisa que era comum também estava acontecendo. Uma oposição forte se levanta. E movidos por inveja, mais uma vez, se você voltar no capítulo 13 ou 14, lá também diz que os judeus foram movidos por inveja para perseguir Paulo na primeira viagem missionária. Aqui isso volta a se repetir. Movido por invejas, os judeus começam a reunir. Preste atenção no que a Bíblia diz. Olha o tipo de homem que os judeus estavam reunindo. Mas os judeus ficaram com inveja e reuniram alguns homens perversos, homens desocupados, para fazer alvoroço. Há um jargão no nosso meio que diz que quem não trabalha, dá trabalho. Irmãos, os judeus juntaram tudo que era gente que não prestava, gente desocupada, malandro, que estava desocupado na cidade e compraram esses homens. Nada disso foi de graça. Subornaram esses homens para tentar impedir o evangelho de avançar. Esses homens então invadem a casa de Jason, homem que estava hospedando Paulo na cidade, não encontrando a quem estavam procurando. Eles levam um anfitrião e acusam ele de acolher em sua casa homens que estavam causando um alvoroço no mundo todo, traindo a César, dizendo que existe outro Deus, outro rei chamado Jesus. Eu estava pensando nisso hoje, enquanto eu relia o sermão e relia o texto. Veja que interessante. Às vezes a gente olha para a primeira viagem missionária de Paulo e para essas viagens, e a gente pensa que as notícias não correm. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube naquela época, mas veja qual é a acusação desses homens. Estes homens têm causado alvoroço por todo o mundo. A notícia que o evangelho estava sendo pregado, a notícia que havia missionários pregando o evangelho, já tinha chegado em Tessalônica antes que Paulo chegasse. Muito provavelmente, isso foi o impacto da primeira viagem. As notícias correram. Pessoas que viram Paulo pregando, chegaram em Tessalônica antes dele e provavelmente disseram, olha, tem uns homens aí que estão vindo com uma notícia diferente. Isso, nós vamos ver na semana que vem, é o que os atenienses dizem a Paulo. Você está falando de uma coisa diferente, uma coisa nova para a gente. Apesar do alvoroço, Jason e os que estavam junto com ele pagam a fiança e depois são libertados. Paulo vai dizer na sua carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, que ele queria voltar lá, mas ele foi impedido pelo diabo. Muito provavelmente, Paulo estava se referindo a isso aqui. Provavelmente, Jason pagou a fiança e as autoridades disseram para ele, Jason, mas para com isso. E aí Paulo estava proibido de voltar a Tessalônica. Esse pode ser um dos impedimentos.
Mas Paulo não cessou, Paulo não desistiu de Tessalônica. Você pode ver também na carta aos Tessalonicenses que nessa mesma época, quando Paulo vai para Atenas, ele envia Timóteo para que volte a Tessalônica e ajude os irmãos a se firmarem na fé. Mas o que nós podemos aprender com isso? Existem algumas coisas que nós precisamos aprender com isso. A passagem de Paulo e Silas por Tessalônica nos ensina muito a respeito do custo do discipulado. Ela nos ensina que, apesar da salvação ser algo gratuito, a vida da fé custa muito caro. É preciso de nós, para uma vida de fé com qualidade, para cumprir aquilo que nós nos comprometemos a fazer pelo nosso Senhor, sacrifícios. Veja, nós não sabemos quanto tempo Paulo permaneceu na cidade, o texto não é claro sobre isso, mas nós sabemos que por pelo menos 3 sábados ele esteve na sinagoga. Por 3 sábados, Paulo esteve na sinagoga ocupado, discutindo, explicando e provando que o Jesus que ele pregava era o Messias, prometido e esperado por aquele povo. Paulo gasta tempo, queridos, com os seus ouvintes. E esse é um dos maiores custos que nós temos para o discipulado. Todos nós queremos que as pessoas ouçam, queremos que as pessoas creiam e sigam a Jesus. Mas, infelizmente, queridos, são raras as situações, ou são pelo menos difíceis, não é a maioria das situações em que nós estamos dispostos a investir tempo na vida das pessoas. Nós vivemos uma geração do me sim, me hoje, tudo tem que ficar pronto rápido. Tudo tem que ser ligeiro. Se leva tempo, já não me interessa. Eu não tenho esse tempo para gastar. E veja, uma coisa que eu tenho repetido, e alguns de vocês já devem me ter ouvido dizer isso, quando nós pensamos na nossa igreja, no crescimento, no desenvolvimento da igreja, acho que a Thaís já me ouviu falar isso muitas vezes. Calma, nós temos tempo. Na verdade, nós temos a vida toda para ver essa igreja crescer, para ver o evangelho alcançando a nossa cidade, para ver pessoas se convertendo. Mas veja, nós estamos tão atarefados com tantas coisas, o tempo é tão curto. E o discipulado exige de nós sacrifícios. A falta de tempo exige que nós sacrifiquemos coisas das nossas rotinas, nós tiremos coisas das nossas agendas, que nós cancelemos compromissos. Mas sabe qual é o ponto ruim disso? Sabe qual é o pior disso? É que nós estamos sacrificando aquilo que deveria ser insacrificável, aquilo que deveria ser inegociável. Sabe o que é que eu e você estamos sacrificando? Nós sacrificamos a nossa família, o tempo de qualidade com filhos, com os nossos parentes, com os pais, com os nossos amigos. Nós sacrificamos a nossa saúde, trabalhamos mais do que devemos, estamos daqui para lá e de lá para cá, correndo, doentes. E principalmente, nós sacrificamos a missão. Uma das perguntas que eu mais tenho visto nos últimos tempos, e talvez seja a primeira pergunta que vem à sua mente, à minha mente, quando nós pensamos em revitalização de uma igreja, João, por que uma igreja não cresce? Por que a igreja parou de crescer? Por que uma igreja precisa ser revitalizada? E veja, eu não acho que esse motivo que eu vou dizer ele é o principal. Mas com certeza ele é um dos motivos que leva a igreja a isso. Os crentes não têm mais tempo. Não têm mais tempo de testemunhar de Jesus, de compartilhar o evangelho ou de discipular alguém. Nós precisamos ter paciência, queridos. O discipulado exige tempo. Jesus foi o melhor discipulador que já pisou essa terra e ele discipulou os seus discípulos por 3 anos e meio. E eu não estou falando de um discipulado de 1 hora por semana. Jesus viveu a vida. Jesus viveu cada instante desses 3 anos e meio com os seus discípulos. E aí a gente teve discípulos maduros, todos saíram 100% do discipulado? Um negou, os outros correram, um traiu. Discipulado exige tempo.
Paulo esperou 3 sábados, discutindo e ensinando, e provando sobre Jesus para os Tessalonicenses. E não ficou só ali mais, não ficou mais tempo, porque o texto diz que Paulo tem que sair. As autoridades estavam atrás dele. Mas mesmo assim, Paulo, quando estava em Atenas, como eu disse aos irmãos, enviou Timóteo para fortalecê-los. Você lembra o esforço que Paulo fez para que Timóteo fosse com ele na viagem? Paulo deixou de circuncidá-lo, a gente aprendeu sobre isso. Paulo deixou de lado as suas convicções e diz, vamos circuncidar Timóteo porque ele me é útil. Eu quero levar Timóteo comigo na viagem. Quando chega em Atenas, ele está esperando Timóteo chegar, mas sabe o que Paulo faz? Timóteo, vai para Tessalônica. Vai lá e fortalece a fé daqueles irmãos. Vai lá e ajuda eles, discipula eles, Timóteo. Passa o tempo que eu queria passar com eles e não pude. Vai lá, ajuda aquele povo. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 3, se você quiser conferir. E posteriormente, não satisfeito, Paulo ainda escreve 2 cartas para aquela igreja. E o propósito da carta? Fortalecer a fé daqueles irmãos. Sabe o que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Investindo no discipulado. O interesse de Paulo não era só criar crentes, era tornar os crentes, crentes fortes. Paulo não desejava ver apenas pessoas se convertendo, mas trabalhava para que se tornassem capazes de viver a vida da fé. A gente já viu, por esse pequeno começo do texto, que o evangelho em Tessalônica não iria avançar de uma forma fácil. As coisas não seriam fáceis para a igreja. Na primeira investida, já tem polícia derrubando porta e invadindo casa. Esses homens, essas mulheres que se converteram precisavam ser crentes firmes, ter consciência, ter firmeza da fé. Paulo queria que eles tivessem toda essa consistência para conseguir suportar as dificuldades, as perseguições, para conseguir suportar e deter os falsos profetas. E veja, Paulo sempre creu e agiu assim. Essa segunda viagem missionária nasce do desejo de Paulo de fazer o quê? Voltar nas cidades e fortalecer a fé dos irmãos. Mas o Espírito Santo mudou o caminho, como nós já vimos. Mas mesmo assim, quando não era possível voltar, Paulo ou enviava um dos seus discípulos, como enviou Timóteo, agora a Tessalonicenses, como enviou Tito a Creta. Quando não era possível nenhum desses meios, Paulo lhes enviava cartas. E as cartas tinham o propósito de fortalecer aqueles irmãos. Queridos, nós precisamos dar atenção a isso. Se queremos uma igreja saudável, forte, que se desenvolve e cresce naturalmente, cada um de nós precisa estar disposto a investir tempo no discipulado. E isso envolve debater, conversar, ensinar, comprovar. Envolve tempo com pessoas com uma Bíblia aberta, lendo e explicando as palavras que estão aqui. Mostrando para elas, olha, esse Jesus é o Cristo. Isso é parte fundamental do nosso chamado, queridos. Não sou eu quem estou dizendo, foi o próprio Jesus que, passando a grande comissão para os seus discípulos, disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E aí eu te pergunto, quanto tempo leva para você ensinar tudo isso para uma pessoa? A conversão não é o fim. Às vezes a gente trata a conversão como se fosse o fim, né? O objetivo final. Pronto, se converteu agora, meu irmão, você já se converteu, se vira para lá, eu vou seguir minha vida para cá, você segue sua vida para lá, e em nome de Jesus nós vamos nos manter na fé, e naquele grande e glorioso dia, eu e você estaremos na mesma fila para adentrar na vida eterna. Queridos, não é assim.
A conversão é o pontapé inicial, é o começo, é a porta de entrada para uma eternidade de conhecimento de Deus e amadurecimento. Foi isso que Jesus, quando perguntaram para Jesus, ou quando Jesus quis responder o que era a vida eterna, em João 17,3 ele diz: esta é a vida eterna. O que é, Jesus? Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando você se perguntar o que é a vida eterna, o que nós vamos fazer na eternidade, o que estará envolto em toda a eternidade, é isso, queridos, que nós vamos fazer: conhecer a Deus e a Jesus Cristo que Ele enviou. Por isso, é necessário que nós façamos urgentemente uma readequação nas nossas agendas, para que nós possamos ter tempo hábil para fazer um discipulado de qualidade, para atender as pessoas que nos procuram. Às vezes nós não temos tempo, e nós estamos sacrificando as oportunidades que o Senhor nos dá. Quem sabe você comece um discipulado amanhã. Quem sabe com o seu cônjuge. Comece a ler esse livrinho com ele, a debater esse livrinho com ele. Comece a ler isso aqui com ele e diga: olha, vamos estudar isso aqui, vamos ver o que esse autor diz sobre o Evangelho. Comece a pensar, a discutir, a conceber ideias, a construir conhecimento. Quem sabe você faça isso com seus filhos. Quem sabe com algum parente, amigo, ou, como eu já disse, com a pessoa que você marcou no seu cartão-alvo de oração. E por onde começar? Você já tem o material de por onde começar. Por isso, querido, invista tempo. Invista nisso. Em fazer com que as pessoas conheçam a Jesus, que é o nosso Cristo. Segunda parte. Além da nossa fé ser sacrificial, ela também é uma fé intelectual. Veja comigo a partir do verso 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a palavra com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição. Veja aí as mulheres de novo, hein? E não poucos homens gregos. Verso 13. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Paulo e Silas são enviados a Bereia. Eles vão para Bereia, que fica a cerca de 72 quilômetros de Tessalônica. Ali Paulo, mais uma vez, repete o seu costume, se dirige à sinagoga e ali anuncia o Evangelho. Mas algo diferente acontece em Bereia. As coisas em Bereia não acontecem, não seguem o mesmo padrão de como aconteceram em Tessalônica. O texto nos diz que o povo dali era mais nobre. O povo dali era um povo diferente. E existem pelo menos 3 motivos para essa afirmação. O primeiro é que enquanto os tessalonicenses receberam o evangelho com violência, tumulto e confusão, os bereanos receberam com grande interesse. Um segundo motivo foi a seriedade com que eles receberam a palavra. Aquele povo estava disposto a ouvir, desde que aquilo se enquadrasse nas Escrituras. E o terceiro motivo foi o apetite dos bereanos. Os bereanos não se contentaram em ouvir Paulo apenas aos sábados, mas o texto diz que todos os dias eles ouviam a palavra. A gente não sabe se Paulo ia todos os dias à sinagoga ou se eles descobriram onde Paulo estava hospedado, a gente não sabe. Mas de uma coisa a gente sabe, eles iam atrás para ouvir Paulo.
Esse texto sobre os bereanos geralmente é usado para mostrar como um cristão deve se portar diante da Escritura sendo pregada. Você já deve ter ouvido isso, né? Nós precisamos ser como os bereanos. E eu concordo com isso. E assim como os bereanos, sempre que nós estivermos diante da palavra de Deus sendo pregada, é preciso dedicar àquilo interesse, senso crítico e tempo de qualidade. Não raramente, nas igrejas, é percebido, queridos, um certo descaso com o momento do sermão. Parece que tudo vai bem. Tudo está indo bem, o culto está alegre, o culto está bacana, as coisas estão acontecendo, a gente canta, a gente bate palma, a gente sorri, a gente se alegra, a gente ora, mas basta que a Bíblia seja aberta. Basta que a exposição comece e, magicamente, como no estalar de dedos, a boca fica seca, a bexiga fica cheia, a cadeira que nos comportou até agora parece que nasceram espinhos atrás e embaixo. O ar-condicionado, que nós temos em abundância, parece que já não cumpre tão bem o seu trabalho. Hoje tem até um desligado, vocês estão com frio? Parece que o telefone fica irresistível. Tem notificação lá que é cobrança, mas parece que a notificação é melhor do que o que está sendo dito aqui. Toda e qualquer distração parece mais interessante que a pregação da palavra. Eu espero que nós nos atentemos para isso. Mas a atitude dos bereanos não se resume a apenas ter recebido a palavra de Paulo com atenção e tempo, ouvindo atentamente o que Paulo estava dizendo. Sabe por que eles agiam assim? Por conta do senso crítico que eles tinham. Eles estavam dispostos a ouvir Paulo, desde que Paulo estivesse falando a verdade. E aí sabe o que eles faziam? Pegavam o rolo, não era um livro bonito como esse, era um pergaminho, abriam. Paulo, você vai falar o que, Isaías? Vai falando que eu vou conferindo. Eles comprovavam, por meio da Escritura, que tudo que Paulo estava dizendo era verdade. Isso mostra uma coisa: aquele povo estudava a Bíblia. Aquele povo conhecia as Escrituras. Nós vivemos, principalmente no Brasil, um tempo de uma crise intelectual muito grande. Nós não somos encorajados a ler. A média de leitura no Brasil é muito pouca. Se não me engano, 5 a 6 livros por ano é um que um brasileiro médio lê. 3? Jesus. Metade do que o Google me falou. Nós não somos motivados. E sabe aonde isso impacta? Isso impacta na nossa fé. Isso impacta diretamente na nossa fé. Pense comigo. Quantos escândalos, abusos e crimes envolvendo crentes, pastores e igrejas seriam evitados se os cristãos tratassem a palavra de Deus como os bereanos, estudando a ponto de colocar à prova um mestre como Paulo? Irmãos, nós não estamos falando de qualquer pregador. Não era um menino novo, sem conhecimento, igual a mim, que estava se dirigindo aos bereanos, não, era Paulo. Ele vai dizer sobre ele que ele era um judeu bem instruído. Paulo estudou na melhor faculdade da época, estudou com Gamaliel. Você se lembra quem era Gamaliel? Gamaliel, quando Pedro e os apóstolos são presos, é Gamaliel quem diz ao conselho: olha, se eu fosse vocês, libertava esses homens. Se eles estão mentindo, o ministério deles vai ruir, mas se eles estiverem falando a verdade, vocês estão lutando contra Deus. Gamaliel era um homem tão importante que o Sinédrio ouviu os conselhos de Gamaliel. E Paulo foi aluno dele. Paulo era alguém brilhante, o mais instruído do corpo apostólico, um homem doutorado. Mas os bereanos não ligaram. Os bereanos não ligaram para o currículo, para as credenciais apostólicas de Paulo. Abriram a Escritura e disseram: manda, Paulo.
e nós vamos passar aqui na peneira. Se passar aqui, a gente continua te ouvindo. Eu sei que você já passou por isso. Eu sei que você já esteve diante de reportagens e escândalos, que você vê o desenrolar da história e você fala assim, não é possível que esse povo caiu nisso. É muito claro que é uma enganação. Meu Deus, é falta de interpretação de texto. Senhor, a Bíblia não diz isso. Deus, se eles tivessem lido o texto todo, eles não teriam caído nisso. O próprio Deus advertiu o seu povo dizendo, meu povo perece por falta de conhecimento. E aqui, graças a Deus, os irmãos, enquanto eu estou pregando, os irmãos me fazem sentir um misto de dois sentimentos. Eu fico feliz e, ao mesmo tempo, eu fico preocupado. Eu fico feliz porque, enquanto eu estou pregando, vira e mexe, eu vejo um ou outro. Eu falo alguma coisa, a pessoa faz um olhar assim, de dúvida, corre para a Bíblia e me olhando e folheando. Aí ela folheia, às vezes ela faz uma cara boa, outras vezes nem tanto. Isso me deixa feliz. Porque, de algum modo, eu estou diante de pessoas que são herdeiros de Bereia, que não vão acreditar em mim só porque sou eu que estou dizendo, mas que vão acreditar em mim porque é a Bíblia que está falando. E eu fico preocupado de ter errado alguma informação, né? E eu já quero deixar claro para você que isso pode acontecer, tá? Eu posso errar. Esse aqui não é um lugar santo. E eu não sou perfeito. A palavra é. A Bíblia, ela é infalível. Ela não falha. Ela é inerrante, ela não erra. Mas eu sou falível. Eu sou errante e muito. Por mais que o pregador se esforce, estude, busque bases, a gente pode errar. O meu desejo, meus irmãos, é que vocês inculquem em suas mentes que a nossa fé, ela é uma fé inteligente, ela é uma fé intelectual, ela precisa atingir a nossa mente e a nossa razão também. Nossa fé é transcendente, é verdade, ela vai além da lógica, ela vai além da razão, ela vai além da compreensão humana. É o próprio Deus, como nós já vimos, que abre os corações. É o próprio Deus quem abre o nosso entendimento e nos faz entender e nos capacita a crer. Mas isso não anula o caráter imanente da palavra. Ela está conosco, ela está perto de nós. Ela foi nos dada em forma de livro para que nós a leiamos, para que nós estudemos, para que nós cheguemos a compreendê-la. E veja que privilégio. Esse é o único livro que você sempre lê na companhia do autor, sempre. Como alguém já disse, no livro A Espiral Hermenêutica, o autor conta essa introdução e eu gosto muito dela. Ele diz o seguinte: imagine o fundo do seu quintal ou algum lugar que tenha terra lá no seu quintal. E um dia você vai limpar o mato lá com a enxada e você dá uma enxadada. Tchá! A hora que você puxa, vem 2 pepitas de ouro. Você se anima. Dia 18, 2 pepitas de ouro. E aí você dá uma segunda enxadada mais funda. Dessa vez, 5 pepitas de ouro. Algo de errado não está certo nesse quintal. Você para por aí ou você dá a terceira enxadada? A terceira, a quarta, e veja que coisa interessante. À medida que você cava mais fundo, o número de pepitas aumenta. A terceira enxadada traz um número maior do que a segunda, e assim sucessivamente. O que você vai fazer? Logo você vai lá na casa de pedra ou em algum material de construção, o que você tem de melhor para cavucar um chão ali? Sabe o que você vai fazer dentro de um mês? Contratar pessoas para cavar aquilo ali. Por quê? Quanto mais fundo, mais riqueza. Você tem a oportunidade de fazer isso. Esse é o terreno. Aí, ó. Quem conhecer, nele.
Você tem a oportunidade de fazer isso. Você tem um quintal frutífero. Você tem o terreno. Você tem as ferramentas. Abra esse livro. Adentre no terreno. Cave fundo. Leia esse livro com interesse, com disposição. Eu mandei uma leitura bíblica anual lá, 3, 4 capítulos por dia. Bênção de Deus. Hoje eu fui tremendamente abençoado lendo o Êxodo. E é tão bom quando eu vou conversar com algum de vocês e me diz assim, eu estou acompanhando o PDF que o senhor mandou no grupo. Ah, meus irmãos, isso para mim é um presente, é uma dádiva. Por isso, queridos, se dediquem à fé de uma forma intelectual também. Leia a Bíblia com seriedade. Leia com tempo, com dedicação. Compre bons livros sobre a Bíblia. Compre comentários bíblicos, compre dicionário de grego e hebraico, estude isso. Busque pregações. Ah, eu fico pensando no povo de Beré na época do YouTube. Já pensou eles poderem abrir lá Apóstolo Paulo, exposição de Isaías? O que ia ter de desempregado naquela igreja não estava escrito. E a gente tem. Você pega seu celular quando você chegar em casa, o que tem de sermão para você assistir de graça, estudo bíblico, o que se estuda em seminário, o que a gente passa 4 anos estudando para se tornar um obreiro, para se tornar um pastor, você tem de graça, nós temos de graça. Por isso, faça isso. Chame irmãos para ler isso aqui com você. Meu irmão, vem aqui em casa tomar um café. E nós vamos estudar isso aqui. E eu me lembro agora do irmão Walter Silva. Já está na glória. Irmão Walter Silva, assim que eu assumi o ministério aqui, ele disse assim, um dia eu vou te visitar em Tumbiara. Ele não conseguiu cumprir essa promessa. Aprove o Senhor levá-lo antes. E sabe o que o irmão Walter Silva queria fazer aqui? Inclusive, o irmão Walter Silva esteve aqui em 94. Ele era o presidente da convenção e ele presenciou o lançamento da pedra fundamental desse templo. Ele esteve aqui. E ele me disse assim, Joab, um dia eu vou em Tumbiara, passar um final de semana com você. E eu pensei, vai querer evangelizar comigo, visitar os irmãos, conhecer a igreja. Ele falou assim, não, eu quero te mostrar um estudo que eu fiz em Jonas. Ele queria compartilhar a palavra comigo. Chame os irmãos, compartilhe um café. Compartilhe aquilo que você tem lido e entendido da Bíblia. Olha, meu irmão, que interessante que eu descobri aqui. O que você pensa sobre esse texto? Vivamos a nossa fé da forma como ela é. Uma fé inteligente. De um povo que lê, de um povo que estuda, de um povo que se interessa pela Bíblia, por ouvir a Escritura, por aprender a Escritura. Eu creio que Deus ainda vai fazer muita coisa lá no meio do povo cigano. Toda vez que a gente chega lá, a matriarca da família, Dona Creuza, ela me disse, pastor, eu não levanto da minha cama sem escutar a palavra de Deus antes. E eu creio que essa palavra que ela tem ouvido, sem demora, um dia, vai penetrar no coração dela e do povo dela, e eles vão crer. Vamos caminhar para o final, né? Existe uma coisa acerca de tudo isso que nós dissemos. Mesmo que nós dediquemos a arcar com todo o custo que envolve o discipulado, em última instância, em último efeito, nós ainda continuamos totalmente dependentes do poder soberano e sobrenatural do Espírito Santo. Não importa o quanto você estude, não importa o quanto você se dedique, não importa quanto tempo seja gasto, o poder não está em você. O poder está no Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas, eu, você e aqueles que ainda vão crer, todos nós são transformados pelo poder do Espírito Santo. Por isso, todo esse processo precisa ser embebido
de constante oração e dependência daquele de quem aprendemos nos 2 últimos sermões, que tem poder para abrir corações, poder para subjugar a si todo e qualquer poder. Como vimos nessa segunda parte, a conversão ela é o pontapé inicial. O pontapé inicial para uma vida que vai durar a vida eterna. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor, porque Ele não nos chama para uma vida breve, Ele não nos chama para uma vida descartável, mas a vida com Ele é eterna. Uma vida eterna, conhecendo a Deus e a Jesus. Conhecer a Jesus e ser conhecido por Ele, então, é tanto a chave que nos liberta das algemas do pecado e do mal, quanto a chave que abre os portões da eternidade, que está sendo preparada para aqueles que creem em Jesus Cristo. E quem sabe, você que está aqui nessa noite, ainda não adentrou por essa porta. Quem sabe nos seus braços ainda há as algemas desse mundo. Quem sabe ainda há coisas lá fora que te seduzem e te afastem de Jesus Cristo. A minha oração e o meu desejo é que você seja liberto pelo Espírito Santo. Seja regenerado por Jesus e caminhe com fé em direção ao nosso Cristo. Se esse é o seu caso, venha a Cristo hoje. Agarre-se a Ele com força, com convicção. Agarre-se a Ele como aquela mulher que segurou na orla da sua veste e foi curada. Agarre-se a Ele como Jacó se agarrou ao anjo e não deixou ir até que o abençoasse. Agarre-se ao Cristo com fé. Talvez você tenha, por algum momento, por algum motivo, abandonado os caminhos de Cristo, deixado de caminhar com Ele. Quem sabe hoje seja o dia do retorno, o dia de se voltar a Ele, de voltar a ter uma vida de comunhão com Ele e com a sua igreja. Não deixe isso para depois. Tome essa decisão hoje. Faça isso hoje. Se você se enquadra em algum desses 2 casos, me procure ao final, eu quero orar com você e nós, como igreja, queremos te dar ajuda e auxílio nesse começo ou nesse recomeço da jornada com Jesus. E a nós, crentes, 3 conselhos. Ajuste a sua agenda com a agenda do reino, contemplando e priorizando aquilo que o reino contempla e prioriza. Priorize a evangelização, o discipulado, tanto em relação a você, quanto em relação às outras pessoas. Você não foi chamado só para discipular, você precisa ser discipulado. Procure outro crente para caminhar contigo, para prestação de contas, para orarem juntos, para te ajudar a amadurecer na fé. Segundo, busque avançar na sua relação com Deus e com a sua palavra. Leia mais a Bíblia, compre bons livros, faça perguntas, faça estudos, avance no seu conhecimento sobre Deus. Busque orar mais, e orar mais não é sobre orar mais tempo, mais minutos, é orar com mais qualidade. Busque motivos pelo que orar. Pense em motivos pelo que orar. Sonde o seu coração e busque motivos para agradecer a Deus. Busque congregar mais. E congregar mais também não quer dizer vir mais ao templo. Quer dizer estar mais com os seus irmãos. Esteja na casa dos irmãos, chame irmãos para sua casa, façam passeios juntos, façam alguns programas juntos. Edifiquem uns aos outros. E terceiro e último conselho, desfrute do caminho. O processo de discipulado e amadurecimento leva a vida toda. É o que vai dizer Paulo em Efésios 4. A gente precisa caminhar em crescimento até chegar à estatura de Cristo. Esse dia vai chegar, mas vai ser quando nós tivermos o corpo glorificado, quando partirmos para a próxima vida. E a boa notícia é que nós temos a vida toda. Nós temos todo o restante dessa vida para amadurecer, para crescer. Por isso não apresse as coisas, não pule as etapas. Viva intensamente cada momento que o Senhor tem separado para você. E que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos ajude a caminhar com graça, com convicção e com disposição, para aprender mais e para ensinar mais dele. Em nome de Jesus. Amém.